Hoje, na educação moderna, principalmente influenciada por Paulo Freire, a pedagogia do oprimido, onde nós não devemos impor nada às crianças. Isso é uma aberração. Uma criança que não sabe coisa alguma, como ela pode ser líder de si mesma? Isso é um absurdo. Nós, como pais, não devemos ter medo de guiar nossos filhos, de influenciar nossos filhos com o conhecimento que nós temos, diante das oportunidades que nós vemos. Nós não devemos ter medo de realmente apontar o caminho para eles. Ora, no meu caso, por exemplo, na minha família, nós somos empreendedores, a minha família é uma família de empresários, então isso está muito associado com a minha família. A não ser que o meu filho venha e me diga assim, pai, eu tenho uma vocação para ser advogado. E eu preciso ter muita certeza em relação a isso. Eu preciso que ele demonstre mesmo, porque se ele tiver essa vocação, e eu falar, não, acho que você não deve fazer isso, essa vocação será como um fogo dentro dele, e ele não vai conseguir se sentir satisfeito em outro lugar. Mas eu devo sim tentar conduzi-lo. Olha, vamos por aqui. O que você acha disso aqui? Olha, eu sei fazer isso aqui. Olha, há essas opções aqui. E claro, se a gente vai percebendo que ele não vai se sentindo feliz ali, e ele vai insistindo em outras coisas, com certeza a gente deve olhar com carinho, a gente deve prestar atenção para essas manifestações que os nossos filhos vão tendo, essas insistências que eles podem ter, que podem ser sim manifestação de uma vocação, mas nós, de princípio, não devemos ter medo em ensinar nossos filhos, apontar o caminho e ajudá-los. Jeremias ouviu de Deus a sua vocação. Nós, na maioria das vezes, não teremos esse privilégio. Nós entraremos pelas portas que se abrirem, nós identificaremos nossos talentos e iremos perceber as nossas paixões para que possamos seguir a nossa vocação. Mas diariamente, os homens estão negando a sua vocação, negando o seu destino. São como Jonas, que quando ouvem de Deus, eu quero que você vá para Nínive, ele vai para Tarsis. Aristóteles acreditava que os seres são aquilo que eles devem ser. Óbvio demais? Ele está dizendo o seguinte, A só podia ser A. Óbvio demais? Você acha que é óbvio? Então tente dizer para os homens modernos. Tente dizer para um homem que ele não pode ser uma mulher. Tente dizer para um homem que ele não pode ser uma planta. O que Aristóteles diz é exatamente uma descrição do que nós devemos entender. Uma cachoeira não sobe, uma macieira não dá figo. É óbvio. Ou seja, nós estamos presos àquilo que nós somos. Nós estamos presos. Como eu disse em outras aulas, você pode ser tudo o que você quiser desde que você se dedique, dizem os palestrantes de autoajuda, os pregadores modernos. Mas isso é um absurdo. Você pode tudo aquilo que Deus conferiu a você. Cabe a você identificar suas oportunidades, identificar seus talentos e fazer o melhor com as chances e oportunidades que você tem. Por que muitas pessoas negam o seu destino? Primeiro, por conta do status. Algumas pessoas, elas querem determinada carreira, não é porque elas se sentem vocacionadas, mas porque elas veem que aquilo ali, de acordo com elas, irá lhes produzir mais status, um bom nome. Alguns outros negam seu destino por conta de salários maiores, por conforto. Mas nós acreditamos que nós devemos ser guiados por algo maior do que isso. O dinheiro é importante, é uma coisa maravilhosa, mas a nossa vida não deve ser guiada estritamente por isso. Nós devemos sim seguir nossa vocação. Deus diz ao peixe, nade. Deus diz ao pássaro, voe. E a natureza reverencia o seu Criador. Mas Deus diz ao homem, pinte. E o homem responde, é uma profissão aquém de todo o meu potencial. Quais são as oportunidades que estão ao lado de seu filho? Quais são as tradições de sua família? Sim, nossos filhos podem fazer coisas diferentes do que nós fazemos. Os ingleses, por exemplo. Os ingleses não tinham nenhuma tradição em máquina de fiar. Nada. Entretanto, eles fizeram a Revolução Industrial. Os japoneses não tinham tradição em fabricar carros. Eles eram lavradores. Eles plantavam arroz. E eles se tornaram extremamente exímios
em fabricar carros. Então, é claro que nossos filhos podem sim fazer coisas diferentes do que nós fazemos. Mas nós devemos sim olhar com atenção os talentos que nós pais temos, as oportunidades que estão ao nosso redor e direcionar nossos filhos. Porque na maioria das vezes, o nosso ambiente, as oportunidades que estão ao nosso lado, dizem muito acerca de nossa vocação. Dizem muito acerca daquilo que Deus quer de nós. Entendendo o que é vocação, a gente fala então de conteúdo. Qual conteúdo nós devemos ensinar aos nossos filhos? Como eu já disse, eu acredito que todos, independente do que o seu filho for fazer, todos precisamos de muita Bíblia, muitos livros clássicos, muito português e muita interpretação de texto. Agora, imagine que o seu filho, você começa a notar que ele tem muito gosto por matemática, ainda que você não saiba nada disso. Ajude-o, direcione-o nessa área. Respeite as vocações, as paixões de seu filho. Mas, como eu disse, há conhecimentos que todos nós precisamos ter. Da Bíblia, de literatura clássica e o domínio do nosso idioma. Se eu pudesse dar um resumo em relação àquilo que eu realmente acredito sobre o homeschooling, sobre aquilo que nós devemos ensinar aos nossos filhos, eu começaria com Bíblia, livros clássicos e domínio do nosso idioma.